Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nesta manhã de hoje, né? Nesta manhã de hoje, iremos começar o culto 7h22 da manhã. Nesta manhã que é 26 de 6 de 2025, quinta-feira. Provérbios capítulo 30 e 31, resumo do capítulo, os dois últimos capítulos de Provérbios, recebendo colaboração dos desconhecidos. Agur, rei Lemuel, uma antiga tradição sugere que Lemuel é Salomão. É que o longo elogio de uma mulher virtuosa em Provérbios 31, 10, 31 foi dedicado à sua mãe Batseba. Entretanto, a verdadeira contribuição dessa passagem é demonstrar que as mulheres desempenhavam um importante papel social e econômico nos tempos do Antigo Testamento. O dicionário expositivo das palavras da Lei Zordevan, 1985, registra que naquela sociedade agrária, mulheres geralmente desempenhavam os mesmos papéis que os homens. Assim, a nobre mulher desse capítulo supervisionava sua equipe de operários, versículo 27, supria o estoque do seu empreendimento. V13 negociava o que seus empregados produziam. VV 1824 investia os rendimentos. V16 tinha independência para socorrer o necessitado. V20 era respeitado por sua sabedoria e responsabilidade. VV 14, 15, 26, 31. Cada uma dessas é uma função comercial, e conquanto as atividades da mulher estivessem ligadas à sua casa e família, a figura da lei do papel da mulher é um vibrante brado contra o conceito de ficar sem casa e cuidar dos filhos de muitos modernos. Nos tempos do Antigo Testamento, as mulheres tinham oportunidade de exercitar suas habilidades concedidas por Jeová, tá vendo? Eram mulheres que tinham habilidade concedida por Jeová. Tem uma diferença. Nessas mulheres de hoje que é bagunceira aí, que não tem habilidade nenhuma de Jeová, nem de Jesus Cristo, nem do Espírito Santo, nem da igreja, nem do pastor, nem de nada. Eram mulheres que tinham habilidade concedida por Jeová, igual está escrito aí. Nos tempos do Antigo Testamento, as mulheres tinham a oportunidade de exercitar suas habilidades concedidas por Jeová, tá vendo? Quando mulheres que temem Jeová, estou falando com aquelas mulheres que temem Jeová, é aquelas que dizimam oferta, que é firme na obra do Senhor, essas aí o Senhor sempre abençoa, mas aquelas que não dizimam, que não oferta, o Senhor não dá habilidade para essas aí não. Vamos lá, versículo-chave 31:10. A esposa virtuosa é uma pessoa completa. Aplicação pessoal: fica atento para a visão da lei da mulher, que não seja meramente um chauvinismo masculino disfarçado por um texto mal interpretado. A esposa virtuosa é uma pessoa completa, tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs? Destaca o retrato da lei das mulheres. A história da criação torna claro que tanto os homens como as mulheres foram criados à imagem de Jeová, e assim são iguais como pessoas. GN 1:2. Com o pecado, o ideal da lei para o relacionamento macho e fêmea foi distorcido, como foi toda a criação. CFGN 3:16. Não há dúvida de que em sociedades antigas, incluindo a hebraica, as mulheres eram subordinadas aos homens. Isso é refletido no papel de líder atribuído aos homens na cultura hebraica para a responsabilidade civil no lar. E aos homens mais velhos, anciãos, como aqueles que têm responsabilidade governamental pela comunidade. Comparativamente falando, os homens possuíam maior valor econômico do que as mulheres. Este fato está refletido nos valores monetários, estabelecido por idade e gênero nas leis do Antigo Testamento. Está vendo que eu falei que isso aqui não é Bíblia? Nas leis do Antigo Testamento, relativos a votos, CFLV 27:18. É também verdade que as mulheres, sob as leis do Antigo Testamento, possuíam menores direitos civis, os quais não se refletem no seu valor propriamente dito, porém peculiarmente na flexibilidade das leis, levando-se em conta os padrões culturais. Ainda assim, qualquer exagero aparente no tratamento dispensado das mulheres no Antigo Testamento é mais equilibrado, por uma maior apreciação das mesmas,
do que o trato demonstrado em outras culturas contemporâneas. É também equilibrado o respeito que as escrituras requeriam. Então, escritura, tá vendo? É lei, ó. Lei e escritura. Requeriam para com as mulheres idosas, assim como para com os homens idosos e para com os pais. O fato de que o sexo feminino não era automaticamente destituído de funções delicadas, política ou espiritualmente. Por causa da sua condição na sociedade, está ilustrado pelas tantas mulheres notáveis citadas no Antigo Testamento. Dentre elas destacam-se Abigail e Ruth, que atuaram dentro dos limites do papel tradicional de uma dona de casa. Uns SM25RT, mas há também mulheres que quebraram o padrão e serviram no ofício profético. EX1520, 2RS2214, 2CR3422. E uma serviu até como juíza, JZ 445. Se tivermos de olhar as mulheres numa perspectiva adequada, precisamos, antes de tudo, afirmar sua absoluta uniformidade com os homens como criaturas de valor e mérito. Precisamos também perceber que as mulheres devem ser dadas dentro da sociedade oportunidade para utilizar toda a capacidade da personalidade com a qual foram dotadas. As mulheres são iguais aos homens em habilidade, e indivíduos capacitados deveriam ser encorajados a desenvolver suas habilidades dentro e às vezes fora das expectativas culturais definidas. Como a mulher virtuosa de Provérbios 31, cada mulher, tanto quanto cada homem, deve ter oportunidade para executar seus projetos e ser honrado por todas as suas realizações. Tá vendo? A palavra aqui a palavra da lei, meus irmãos, tá vendo? Fala das mulheres também. O último capítulo de Provérbios, capítulo 30 e 31. E nós aprendemos tudo isso aí, ó. Top focalizado no esboço, sabedoria, Salomão 1, ditados, Salomão 2 e outros. Nós aprendemos tudo. Aí a palavra fala o retrato das mulheres. As mulheres da lei, da palavra, como elas eram, né? E a palavra já confirmou ali que a mulher é igual ao homem, né? Elas têm os dois têm as mesmas habilidades, é verdade, porque quando vai namorar e casar, os dois têm que estar unidos com a mesma união, né? Então por isso que fala que são iguais. A mulher é igual ao homem também, né? Ela tem o mesmo direito que o homem também tem o direito, né? Mas desde que esteja diante de Jeová, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Que se não estiver diante de Jeová, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, ó, é destruição total. A mulher nunca vai ser abençoada. Por quê? Quem deu habilidade para as mulheres crescer foi quem? Nos tempos do Antigo Testamento, as mulheres tinham a oportunidade de exercitar suas habilidades concedidas por Jeová. Quem deu a elas a habilidade naquela época foi Jeová. Tá vendo? Jeová que deu habilidade para elas quando elas buscavam a Jeová. Tá vendo? Não é mulher que criou as suas próprias habilidades, não, tá? Para ela não achar que ela é melhor do que os homens, igual nos dias de hoje. Está querendo passar os homens. E não é bem assim. Entendeu? Por isso que Jeová não está gostando dessas mulheres dessa geração de hoje. Que estão rebeldes e querendo passar os homens e humilhar os homens e acabar com os homens. Essas aqui não, essas aqui buscavam o Senhor para ter habilidade e o Senhor fazia elas crescer. Entendeu? Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Então, a vitória para mulheres só quando elas começam a buscar o Senhor, né? E exatamente, a mulher é igual ao homem, por quê? Prestou bem atenção aqui, assiste e ouve. A história da criação torna claro que tanto os homens como as mulheres foram criados à imagem de Jeová. E assim são iguais como pessoas, tá vendo? O homem e a mulher são iguais, tá vendo? São iguais, entendeu? São iguais como pessoas, tá vendo? Então, por isso que o Senhor quer que a mulher se arrependa e o homem se arrependa, né, para não serem condenados para o lago de fogo e inferno, né? Então, por isso que fala que quando namora e casa, se torna um só, dois em um, né? Dentro de casa, se torna dois em um. É a mesma coisa de um som. O som, ele é três em um, ou vou assim dizer.
Ele é 3 operações, mas ele opera um só. Um operando em 3, exatamente quando os dois se casam, né? Forma um e um operando em 2, né? Então forma um. Até por isso que o Senhor não gosta que fica pecando e não gosta do adultério e não gosta que se separa e não gosta que desobedece a palavra dele. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Então as mulheres hoje estão perdendo vitória? Claro que está perdendo, porque não busca Jeová. Aí elas estão perdendo as suas habilidades, que o próprio Criador deu para elas, né? As próprias habilidades, tá vendo? Que o Criador deu para elas, e elas estão perdendo porque quer. Então, vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecendo por este culto nesta manhã. Abençoe somente meus inscritos, que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fé. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. E terminamos nesta hora aqui. Terminamos de ler o Provérbios completo, na página 394. Terminamos de ler completo, né? Completo, mas completo mesmo. Completo nós terminamos. Nós tinha começado aqui, 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 quer dizer, né? Até aqui, ó. Até o próximo vídeo e próximo culto.